talvez a parte mais delicada do episódio, que é o atendimento. Antes da gente entrar nisso, a gente queria passar para vocês um pouquinho sobre nomenclatura, né, e as métricas principais, porque isso, inclusive, quando a gente estava conversando antes com a equipe aqui, antes de iniciar o bate-papo, são coisas que pra gente que tá operando as campanhas são naturais, mas muitas vezes para quem tá do outro lado, para vocês que estão aí iniciando nesse mundo, não conhece. Então a gente mapeou aqui, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 métricas principais, que provavelmente vocês vão ouvir ou vocês precisam saber para conseguir ter bons resultados no tráfego, até para cobrar, né, a agência ou o gestor que tiver com vocês. Então, essas são as 7 métricas e siglas que vocês precisam conhecer para dominar aí essa questão da captação e não serem pegos de surpresas ou pegos de surpresas mais por coisas que vocês não conheciam. Primeiro deles, CPM. O CPM é o custo por 1000 impressões, então o quanto a gente paga, o quanto vocês pagam para aparecer 1000 vezes no Meta ou no Google, CPM. Isso é a métrica, a primeira métrica, a primeira coisa que a gente faz no anúncio é aparecer, primeiro pagamento, primeiro custo que a gente tem é aparecer. Então o CPM é o custo por 1000 impressões. Depois a gente vai ter um CTR, que aí é a taxa de pessoas que visualizaram o teu anúncio, viram o teu anúncio, para as que clicaram nele e foram lá para a tua página ou para o teu WhatsApp. A gente vai ter o CPC, que daí é o custo por clique, tá? Esse custo por clique é o quanto a gente pagou para a pessoa clicar no anúncio e ser direcionada para a página ou para o WhatsApp. O CPA, que daí é o custo por aquisição, ou CPL, que seria um custo por lead, mas que significa a mesma coisa. E o CPA, o quanto a gente paga para ter um lead hoje. Então, esse custo varia muito, tá? Tu vai começar a anunciar, de repente tu vai pagar 5, 10, 15, 20 reais para ter um lead. De repente, um procedimento mais caro, tu vai pagar 30 reais para ter um lead. De repente, um procedimento mais barato, tu vai pagar 5 reais. Esse custo, quando a gente começa, a gente não tem parâmetro. A gente tem que ir testando e tentar baratear, desde que seja um lead qualificado. Alguns nichos vão pagar bem mais caro, o nicho imobiliário pode pagar um CPA bem mais caro, porque depois na margem faz sentido, mas essa métrica é sempre assim, ela precisa ser levada com outros pontos aí da estrutura junto, tá? E aí a gente vem para as métricas, eu tenho o CAC ainda também, que está entre as 7. O CAC é o custo de aquisição de cliente. Não necessariamente está linkada com o tráfego, mas se tu roda tráfego, tu precisa mapear o tráfego e as outras coisas também. Então, o tráfego que tu usou, a tua equipe de gestor, a tua equipe de marketing, a avaliação, a pessoa vem na avaliação, o café que tu vai dar para ela, o tempo que tu fica com ela ali, que muitas vezes a avaliação é gratuita. Tudo isso tem que estar contabilizado no teu CAC, que é o custo de aquisição desse cliente. Depois, quando ela pagar, ela realizar um procedimento, tu dilui esse custo e tu entende quanto tu está pagando por captação de cada cliente. E aí a gente vem para as duas métricas de retorno, que é ROI e ROAS. O ROI é o retorno sobre investimento, então o ROI é sobre todo investimento que estiver na captação, no tráfego como um todo e em todas essas estratégias de marketing, e aí tu dilui isso, subtrai isso, né, do quanto tu teve de lucro com a operação, do faturamento para tu entender o teu ROI, e o ROAS é diretamente o retorno sobre os anúncios, tá? Sobre os ads que tu for rodar. Então, tu foi lá e gastou, 5 mil reais no mês com anúncios. Tu vai ver o quanto tu teve de faturamento com aquilo e tu vai fazer essa divisão. E aí tu vai chegar no ROAS, que é a divisão desse valor, do quanto tu teve de retorno, quanto teve de faturamento versus o quanto teve de investimento em anúncios. Então, um pouco mais técnico também, mas são 7 métricas aí essenciais que, se vocês dominarem, vocês vão estar à frente de 99% dos empresários, de pessoas que rodam o tráfego na internet. E é extremamente importante, tu não precisa dominar, o dono de negócio não precisa ser um gestor de tráfego, tá? Mas é extremamente importante entender por quê, porque isso influencia diretamente no resultado. Às vezes tu pega o dono de negócio lá e ele acredita que está pagando um custo alto, tá? Ou um custo barato, independente. E aí, aonde que isso está linkado em entender isso? Porque quando ele entende qual que é o custo por clique ideal dele, por exemplo, ou qual que é o CPA, o custo por ação dele ideal ali, ele vai conseguir ter uma percepção mais tangível sobre o que é caro e o que é barato, justamente ligado a isso e ligado ao ticket do produto dele ali. E outro ponto importante é que a gente sempre trabalha na otimização dessas métricas. Por quê? Porque às vezes tu pega um negócio que ele tem um valor X de investimento
E conforme tu vai fazendo as otimizações e tu consegue melhorar, por exemplo, o custo por clique, tu consegue fazer uma redução, tu consegue gerar mais tráfego para ele utilizando o mesmo investimento. Então ele vai ter mais pessoas acessando a página dele, acessando o Instagram, conhecendo a empresa dele com um custo menor. Então é extremamente importante ele entender essas métricas para que ele entenda o que é saudável também para dentro do negócio dele. Porque é aquilo que a gente sempre fala e comentou ontem até, não, cara, o dono de negócio, o dono de clínica de estética, ele não tem que entregar o marketing dele e simplesmente delargar, tá? Mas ele precisa entender o que é que está sendo feito dentro do negócio dele, até para que ele saiba como cobrar e saiba como que estão os resultados dele, porque simplesmente se ele não souber o que cobrar, se ele não souber como analisar isso junto com o gestor, ele pode estar pegando uma pessoa que talvez não tenha tanta experiência, não esteja trabalhando as melhores estratégias dentro do negócio dele, e ele não vai saber isso, ele não vai conseguir identificar isso. Então, por isso que é importante ele entender pelo menos o básico para que ele consiga mapear isso e estar dentro das estratégias do negócio dele para que os resultados e o crescimento seja feito da melhor forma, né? Exatamente. E aí, se tu tá contratando um gestor e tu souber isso aqui e ele não souber, já descarta. Aí o gestor tá perto. Já descarta, porque isso aí é o básico, né? A gente tá no mercado, precisa conhecer. E eu acho muito válido vocês que estão rodando tráfego conhecer também. Eu vou dar um link bem rapidão só pra gente dar um exemplo com isso, que começou uns anos atrás, pelo menos para mim, né, quando a gente teve uma expansão aí do mercado de investimento. O mercado de investimento era dominado por grandes empresas, grandes bancos e pessoas com muita grana que investiam. De uns anos para cá, principalmente com essa onda ali 2017, 2018, que começou os grandes criadores de conteúdo, Natália Arcuri, o Primo Rico, né, o Thiago Nigro, depois veio o Bruno Perini, tiveram vários outros também, mais antigo ainda tinha o Serbasi também. Eles começaram a trazer, cara, as métricas de o que é uma carta de crédito, o que é um financiamento, um fundo imobiliário. Eles começaram a trazer essas siglas, LCI, LCA, um CDB, eles começaram a trazer essas siglas pra massa, pra grande galera, e muita gente não dominava, só quem conhecia aquilo ali era um cara que operava no mercado financeiro, né? Até as siglas das ações, das empresas, das companhias. Não sei se esse é um mercado que vocês dominam, conhecem ou não, mas possivelmente sim. E hoje é muito mais natural, muitas pessoas também conhecem isso. E aí tu vai contratar um cara, um gestor financeiro ali, alguém para cuidar dos teus investimentos, se tu souber essas siglas, essas métricas, tu já vai estar muito à frente, tu já não vai ser enganado. Então, o nosso objetivo com o episódio, com o podcast todo e com esse episódio específico é trazer conhecimento. Por isso que a gente acha que faz sentido trazer isso para vocês.